Vamos falar a respeito de investimento em imóveis para uma geração de uma renda com uma carteira de imóveis alugados, que seria uma alternativa, muitas das vezes, a uma aposentadoria, né? E como que funciona você criar uma carteira, você investir em imóveis para alocação, usando, vamos dizer assim, um conhecimento, a inteligência imobiliária por trás disso? Meu nome é Wagner Barroso, eu sou corretor de imóveis da cidade de Curitiba. E ao longo de alguns anos aí, quase uma década no mercado imobiliário como corretor de imóveis, nós estamos auxiliando muitos clientes a comprar um imóvel para morar e a também investir em imóveis com a finalidade de locação. Nós também tivemos a oportunidade, onde eu e a minha esposa também participamos e investimos em imóveis próprios para com a finalidade de locação. Qual que é o grande pulo do gato, vamos dizer assim, e o que é bacana do investimento em imóveis para alocação, que é o seguinte, existe uma coisa chamada naquele livro, não sei se você leu, Pai Rico e Pai Pobre, a respeito de ativo e passivo. O que é um ativo? É algo que coloca dinheiro no seu bolso. O que é um passivo? É algo que tira dinheiro do seu bolso. Então, quando você compra um imóvel para você morar, você está tirando o dinheiro do seu bolso para pagar o imóvel. Ele é um passivo no conceito do livro Pai Rico, Pai Pobre. Por quê? Porque ele tira dinheiro do seu bolso. Um carro, ele tira dinheiro do seu bolso. Agora, quando você compra um imóvel, não com a finalidade de morar, mas a finalidade de você alugar aquele imóvel. Então, aquele imóvel você comprou, mas ele vai te trazer dinheiro, ele vai te trazer renda, através da locação. Então, ele deixa de ser um passivo e passa a ser um ativo. E o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele diz que a riqueza ela está na construção de ativos. Então, você coloca o dinheiro na poupança, ele vai gerar um rendimento de juros ali mensal. É um ativo. Ah, mas o rendimento da poupança é muito baixo comparado à inflação. Ok, isso é uma outra história. Você vai investir em renda, no tesouro direto, você vai investir na bolsa de valores, você ganha o dividendo daquela empresa que você investiu. Enfim, existem inúmeras formas de você criar um ativo. Por exemplo, quando você cria uma empresa ou um negócio, é um ativo. Só que quando você tem uma profissão ou uma empresa e você gasta suas horas para gerar aquela renda, isso tem uma certa limitação, porque você precisa dedicar algumas horas para aquilo. Quando você investe num imóvel e aquele imóvel te gera uma renda de aluguel, a grande sacada e a grande vantagem desse tipo de investimento é que não precisa necessariamente gastar o seu tempo. Se você tem uma empresa ou um negócio, você gasta o seu tempo naquela empresa e naquele negócio, mesmo que tenha funcionários, para te gerar um ganho, um lucro, ou não, um prejuízo, claro. Agora, quando você tem um imóvel que você adquiriu e você alugou aquele aluguel vai vir para você, independente se você gastar horas ou não. Quando você tem lá, vamos dizer que você tenha 10 apartamentos, cada um no valor de R$ 2.000 por mês de aluguel, ou R$ 1.000, enfim. Vamos dar um exemplo de R$ 2.000 por mês. Então, 10 apartamentos, um aluguel de R$ 2.000 por mês, dá R$ 20.000. Depois que você pegou esse apartamento e você alugou, você não precisa gastar mais o seu tempo com aquele apartamento. Você vai ganhar aqueles R$ 20.000 todo mês. Wagner, mas eu vou ter que conversar com o inquilino e tal, receber e tal. Ok, se você quiser, paga por uma imobiliária, coloca lá, paga 10% aproximadamente o valor de mercado para essa imobiliária, o primeiro aluguel, depois 10% ao mês, e a imobiliária vai gastar o tempo dela para gerenciar o seu apartamento. Pronto, resolver a questão do tempo. Você não gasta nada do seu tempo, a imobiliária gasta o tempo dela e você recebe o valor ali todo mês. Se você estiver trabalhando ou não, se você estiver na sua casa, se você estiver viajando pelo mundo, aquele valor do aluguel vai cair na sua conta sem gastar suas horas. Ou seja, isso se torna um negócio escalável. Isso se torna uma aposentadoria. Porque independente se você está gastando as suas horas ou não, o dinheiro está caindo todo mês. Isso se chama de renda passiva. Quando você tem um emprego, uma profissão, um negócio, é uma renda ativa. Você ativamente gasta as suas horas para você ter aquela renda no final do mês. Que nem, por exemplo, eu sou dono, né, eu e a Jéssica temos aqui, somos corretores de imóveis, atendemos nossos clientes, temos aqui a nossa imobiliária, então nós dedicamos a nossa hora ativamente para atender os clientes, fechar vendas e ganhar dinheiro. Então essa é a nossa renda ativa.
Agora, os imóveis que a gente está adquirindo e a gente coloca para alocação, esses imóveis são a nossa renda passiva. Então, nós temos renda ativa e renda passiva. Inicialmente, claro, você vai ter muito mais renda da renda ativa, que você gasta seu tempo, suas horas, do que a passiva. Mas chega uma hora que a idade chega, né? Tudo bem, eu sou jovem, minha esposa também, mas chega uma hora que eu vou ter 80 anos, 100 anos, 200 anos de idade. Você também, todo mundo. E quanto mais a idade chega, menos horas você consegue trabalhar. Você já viu alguém de 100 anos trabalhando 16 horas por dia? Existe. Existe, eu acho. Mas vamos e convenhamos que vai ser muito mais difícil, né? Seria bom a pessoa já estar se aposentando. Então, até uma certa idade, você consegue trabalhar 8, 14, 16 horas por dia. Chega uma hora que você vai ter que começar a trabalhar cada vez menos. Por quê? Porque você quer descansar, você já trabalhou, você já construiu um patrimônio. E se você tem ou uma aposentadoria com imóveis alugados, você tem essa renda que você construiu durante a sua vida que te dá um conforto de você não precisar mais trabalhar, se você quiser apenas descansar. E como que você construiu essa aposentadoria? Você contar com a sorte, que é você contar aí com a aposentadoria do CLT do governo, que a cada ano eles mudam o sistema da aposentadoria e paga-se muito pouco. Se você pegasse o dinheiro da aposentadoria CLT e aplicasse em qualquer outro investimento de renda que desse uma porcentagem, você ganharia muito mais dinheiro do que a aposentadoria. É realmente muito pouco o que é retornado para a população, então você não pode ficar dependendo dessa aposentadoria muito do CLT. Então você cria a sua aposentadoria. Como que você cria a sua aposentadoria para não depender? Você pode criar com imóveis. E qual que é a bacana dessa questão de você criar com imóveis é que você não precisa. Por exemplo, você colocou o dinheiro lá no Tesouro Direto, no poupança, você colocou 100 mil, vai render sobre 100 mil. Em imóvel não, você pode comprar aquele imóvel, pagar 10, 20% de entrada, financiar o restante, você não vai ganhar sobre 10, 20% que você colocou no imóvel, você vai ganhar sobre o valor total do imóvel, mesmo que você tenha financiado 80%. E acaba que esse valor do aluguel, muitas das vezes, é o valor semelhante ao do aluguel, e esse aluguel acaba pagando o financiamento para você. Ou seja, com 10, 20% do valor do imóvel, você consegue comprar o imóvel, sendo que o inquilino paga os outros 80%. Ah, Wagner, mas o valor do aluguel é um pouco mais baixo do que o valor da parcela do financiamento. Depende. Às vezes sim, às vezes não. Tem formas de você fazer isso de forma mais eficiente para que o aluguel ele seja maior do que o valor da parcela de financiamento ou então seja próximo. E o valor do financiamento, se for ele geralmente vai diminuindo conforme o tempo passa. E o valor do aluguel ele vai aumentando conforme o tempo passa. Então você está pagando financiamento que a parcela cai todo mês e você está pagando uma das modalidades e você está recebendo um aluguel que a cada ano cresce. Então vai chegar uma hora, mesmo que o parcela do financiamento seja maior, vai chegar uma hora que o valor do aluguel vai ultrapassar porque a cada ano está reajustando e subindo o valor do aluguel. E nesse caso, o aluguel vai pagar o valor do financiamento ou até vai sobrar. E esse valor que está sobrando é o valor que vai entrando no seu caixa. É um ativo, dinheiro entrando no seu bolso. Isso você faz com 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40. Há casos de pessoas que têm mais de 30, 50, 100. Eu já vi casos de pessoas que têm mais de 400, 1000, 4.000 imóveis. No Brasil, nos Estados Unidos é muito forte essa questão. No Brasil, ele está começando, está engatinhando aí em relação a isso. Então fica aí. Nós vamos trazer mais vídeos falando sobre isso e o que você pode colocar aqui nos comentários. O que você gostaria que nós falássemos sobre a criação de uma carteira de locação? Coloca aqui nos comentários. E só deixando uma dica final é que locação você não pode pensar só em rentabilidade. Você não pode só pensar no valor que você está pagando e quantos por cento está rendendo ao mês. Não. Locação você tem que pensar em rentabilidade, quanto que você paga no imóvel, quanto que ele rende por mês, se é 0,5% ao mês, 1% ao mês, rentabilidade e taxa de ocupação. Ou seja, qual que é a porcentagem de taxa de ocupação que esse imóvel fica alocado durante o ano. Ou seja, quanto tempo de vacância, quanto tempo demora para esse imóvel ser realugado depois que ele desocupa. Existem cidades, existem bairros, existem ruas, existem prédios onde a taxa de ocupação é alta, ou seja, quando o imóvel desocupa, demora um mês para ele alugar. Quando o imóvel desocupa, demora uma semana para alugar. Quando o imóvel desocupa, demora 3, 6 meses para alugar. Você tem que saber qual que é a taxa de ocupação do imóvel que você está comprando. E isso é um tema que a gente vai falar nos próximos vídeos. Tá bom? Então, lembre, rentabilidade, taxa de ocupação, vacância são
assuntos importantes na hora de você investir no imóvel. Não caia no erro de só pensar em rentabilidade, só pensar em preço. Não, você tem que pensar em taxa de ocupação e vacância. E geralmente, bairros centrais têm taxa de ocupação maiores, dependendo do mercado e da cidade. Fica aí já uma dica, mas é um tema de um próximo vídeo. Coloca aqui nos comentários o que você gostaria. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os seus amigos e familiares. E se você está no YouTube, clica no sininho, inscreva-se no canal. Se você estiver no Instagram, siga o nosso perfil no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!